Amém, graças a Deus. Mais uma vez estamos aqui. E agora vamos continuar com essa parte da escola. Vamos continuar com o pastor Sebastião. Mas antes eu quero dizer, será que tem alguém fraco aqui nesta manhã? Assim está fraco, desanimado, vontade de ficar deitado? Será que tem? Eu acho que tem, né? Porque eu estou com vontade de ficar deitado. Mas, graças a Deus, tem uma força maior que nos trouxe aqui. Na mensagem, eu tenho lido 2 mensagens esses dias e mais 2. Mesmo assim, às vezes com falta de condição, a gente lê as mensagens. Eu li a mensagem Bem-aventurança Esquecida e o profeta Micaías, o profeta, e também quase que li o 5º selo e o 6º selo. Mesmo assim, a gente está lendo as mensagens. E nessas mensagens a gente vê muitas coisas. É só abrir. Às vezes é um monte de mensagens, você pega uma e abre. Tem coisa interessante ali que a gente até marca. Mas nessa mensagem que eu estou falando, lembrança, como é que é? Recordação, como é que é a mensagem? Bem-aventurança esquecidas. A gente encontra 3 personagens muito forte mesmo. Uma delas é Jonas, outro delas era Elias e outro era João Batista. Nessa mensagem a gente vê isso. Que eles foram tão fortes, tão poderosos, desafiou tanta coisa, mas teve uma hora que eles ficou fraco mesmo. Elias, por caso, desmaiou mesmo, ele estava ali deitado e pediu a morte. Mas nessa hora é que vem a palavra que às vezes a pessoa está precisando. Quando Elias deitou ali, naquele lugar, e pensou que era só ele, e que agora ele deveria morrer. Então alguém chegou ali e disse, chamou ele, Elias, e ele despertou, você vê, levantou e deitou de novo. Estava ruim mesmo. Aí, parece que estava até sem comer. Aí aquela pessoa, aquele anjo, falou para ele, levanta e come. E ali ele levantou e comeu. E o anjo falou para ele, olha, você está pensando que você está sozinho? Ainda tem 7.000 com você. Tem 7.000 que não dobraram. A sua igreja, na sua pregação, deu resultado, tem 7.000. E você ainda tem muita coisa para você fazer. Levanta e Deus tem algo para você fazer. Jonas também, depois de fazer tanta coisa, ele sentiu ali debaixo daquela árvore, e ele pediu a morte, e ele ficou ruim, mas Deus o falou com ele e mostrou para ele que a compaixão de Deus era grande sobre o povo que ele tinha condenado. Agora, quando chega em João Batista, ele ficou tão fraco, quando ele era tão forte, desafiou ali no deserto, e batizou, e apresentou o Messias, e muita coisa, depois ele estava fraco, preso, condenado à morte, preso, e ele descreu de Jesus.
Ele desanimou, pensou, certamente não é ele, porque quando disse que ele viesse ele fazer tanta coisa, e mandou 2 discípulos lá saber se era ele ou não. Mas bem-aventurado aquele que não escandaliza em mim. Aí Jesus recebeu os discípulos lá, eles perguntaram ele falou, vocês ficam no culto, fique no culto, mesmo desse jeito. E depois vocês vão embora e falam para João o que está acontecendo no culto. O que vai acontecer nesse culto. E eles ficaram, e quando eles viram os acontecimentos do culto, e Jesus disse, agora vocês vão e falam para ele que vocês viram. O mudo fala, o surdo ouve, o cego vê, os enfermos são curados, mortos são ressuscitados. Fala para ele lá só isso. E o final aqui é que Jesus não escandalizou com João Batista, não desanimou com João Batista. Ele sabia que ele estava naquela condição, mas ele sabia que ele era o precursor da sua primeira vinda e que ele já tinha apresentado a Jesus como tal e agora estava naquela condição. Então, nesta manhã, eu resumo minhas palavras. Tem alguém fraco nesta manhã? Está assim, talvez como eu? Eu tomei um remédio de noite, parece que era uma gripe, uma febre, e aquilo deixou uma moleza na gente. E eu quero sair daqui forte, quero ser fortificado nesse culto. Você quer ser fortificado? Então, saia disso, saia dessa moleza, saia dessa fraqueza, vamos em frente. E ele vai dar força, porque ele dá o alimento para nós, como deu para Elias, e ele põe Elias para caminhar de novo. Então vamos, se a igreja fica fraca, está na hora de Deus chegar para dar alguma coisa para ela, mudar de atitude e revigorar as forças de novo. Então vamos revigorar nossas forças, todos que estão precisando. Eu preciso de revigorar as minhas forças. Nós todos precisamos. Que Deus abençoe. Somente crer, irmão, de novo. Senhor nosso Deus, bondoso Pai Celestial, é com alegria em nossos corações, ó Pai, que nós estamos reunidos mais uma vez nesta manhã, tentando, ó Pai, aproximar de Ti da maneira correta. Somos tão falhos, tão carente, e às vezes não conseguimos. É certeza que de nós mesmos nós não conseguimos, mas a nossa alegria é saber que não temos que confiar em nós. A nossa alegria é saber que nós podemos crer em Ti, porque o Senhor já nos deu a fé positiva, a fé perfeita.
a fé de Jesus Cristo. E ela nos leva à tua presença, Pai, da maneira correta. Ela nos faz aproximar da maneira certa, da maneira que agrada ao Senhor. E nós estamos muito gratos a Ti por isto, porque isto é suficiente para nos colocar no arrebatamento. Porque a fé nos leva para a Tua palavra, e a Tua palavra nos prepara e nos coloca no arrebatamento. Não há um lugar mais próximo de Ti fisicamente do que o arrebatamento. No Espírito, nós sabemos que a maior proximidade é o Senhor em nós e nós no Senhor. Porque até para crer precisamos de Ti primeiramente. Por isso, Pai, aceite a nossa gratidão. Estamos falando para quem sabe do que isto significa. Estamos falando para pessoas que o Senhor guiou para este lugar. Ó Deus, para que juntos nós pudéssemos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Aceite a nossa gratidão, nos ajuda, Pai. Perdoa os nossos pecados, nossos erros. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cura toda enfermidade, como nós já ouvimos. Alegra os nossos corações e deixa-nos entrar nessa atmosfera do Espírito Santo. E nós sairemos daqui com os nossos corações ardendo, dizendo uns para os outros e para nós mesmos: porventura não ardia o nosso coração quando o Senhor nos falava, quando os hinos eram cantados, quando a leitura da Bíblia foi feita, quando a voz do profeta ecoou em nossos ouvidos e desceu para os nossos corações? Quando ouvimos a preliminar do nosso pastor, palavras de conforto, palavras que libertam, aceite nós mais uma vez, Senhor, a nossa petição, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom dia com Jesus. Graças a Deus que nos dá a vitória, ou nos deu a vitória. E por isso estamos aqui. Vocês sabiam que nós somos vitoriosos? Porque para estar aqui, precisamos lutar. E a luta não tem prazer se não tiver vitória, né? A derrota nos deixa triste, acabrunhado, pensativo. Mas quando nós temos a vitória, aí vem o gozo, a alegria, né? A tranquilidade, o agradecimento. Apesar que muitas vezes temos que agradecer também quando somos derrotados. Sabe por quê? Porque Deus sabe o que é melhor para nós. E muitas vezes Ele permite a derrota chegar, é porque Ele sabe que nós estamos um pouco
séptico, assim, tranquilo demais, né? E aí ele deixa nós passar por um aperto. Como disse um determinado pastor, não me lembro qual foi ele, ou se foi mesmo o profeta que disse: às vezes Deus tem que nos derrubar de costa para nós poder olhar para cima e lembrar que existe um Deus que cuida de nós. Nossos espíritos ficam um pouco assim rebeldes, né? Mas Deus não deixa, Ele trabalha para o nosso bem. O Espírito Santo desceu para isso, para cuidar de nós, para nos tomar no seu controle, para nos dar uma atmosfera que nos conduz para a presença de Deus. Amém? E é isso que está acontecendo aqui. Às vezes até o silêncio, a gente vê pessoas de cabeça baixa, outros aqui e ali a gente escuta um amém, um glória a Deus. Tudo isso é adoração, né, irmão Paulo? Até o silêncio é adoração. Quem pode julgar o que passa nesses corações que estão calados aí? Somente Deus. Só Ele sabe o que está acontecendo. Coisa ruim eu sei que não é, porque aqui não é lugar de coisa ruim. É coisa boa que está acontecendo. E é por isso que Deus dá essa tranquilidade para nós. Vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia. Isaías 49, verso 15, para quem quer acompanhar. Isaías, capítulo 49 e verso 15, que nos diz assim, ó: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Vamos ler junto isto aqui? Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não esquecerei de ti. Que o Senhor abençoe a porção da tua palavra aos nossos corações, é a nossa oração. Podeis assentar. Eu estou com duas mensagens aqui, e uma delas o pastor Benedito atingiu aquilo que eu ia, no assunto que eu ia entrar, de uma maneira muito dócil, uma maneira muito boa. É o que eu digo, a direção do Espírito Santo sempre está em primeiro lugar. Deva estar em primeiro lugar para nós. Temos que admitir isto. E se nós não admitir também, não faz diferença para Deus. A sua direção é que conta, é que soma para nós. Amém? Mas eu queria falar um pouco sobre
ser guiado pelo Espírito é uma coisa que eu tenho meditado nessa mensagem intitulada Simeão e Ana. Só para um início aqui, dessa pequena meditação que nós vamos ter, eu queria falar sobre ser guiado pelo Espírito. O profeta falou aqui nessa mensagem, ele contou aquele acontecimento eu estou fazendo assim porque o tempo é pouco, não dá para a gente ler todo o conteúdo, né? Mas ele falou sobre aquele acontecimento que o fez baixar o avião naquela cidade e demorar ali aquela noite, e no outro dia, para viajar às 7 horas mais ou menos, ele saiu para colocar uma carta no correio, algumas respostas, e deparou com aquela irmã debruçada no seu portão. E vendo aquele homem forasteiro descer a rua, ela levantou sua cabeça e disse: "Bom dia, pastor." Ela não o conhecia. O irmão Brando aproximou, o interrogou, disse: "Como você sabe que eu sou esse tipo que você disse?" Ela disse: "Às 3 horas da madrugada eu orei, e depois de orar ali um tanto tempo, Deus falou comigo. Vai e se coloca no portão e você vai ver um homem descer a rua e você fala com ele." Ela disse: "Quando eu te vi, eu sabia que era a resposta, em outras palavras, das minhas orações. Era a resposta das minhas orações." E vocês conhecem a história, né? Como o irmão Branda conversou com ela, e ela procurou se queria entrar, e ele colocou a mão sobre as suas costas e estava molhada de orvalho. Aquilo provou que ela estava ali há muito tempo, no sereno. E ele entrou naquela casa humilde, que não tinha um tapete explorado, não tinha tanta coisa assim, tão bonita, ou de alto valor financeiro, como ele já tinha entrado em casas que tinha tapete, que ele até quis caminhar do lado do tapete, porque achava que ele não podia pisar naquilo ali. Mas ele disse, depois de entrar, disse que não tinha tanta gravura, tantas fotos, mas tinha uma frase na porta de: "Deus abençoe a nossa casa." E ao entrar naqueles 2 cômodos ali, ele encontrou aquele rapaz, o qual ela tinha descrevido para o profeta, que Deus tinha dado para ela, e ainda na sua adolescência ele caiu no mundão aí, companhia errada, pegou uma doença que estava matando ele, e que o sentimento, a tristeza que ela tinha, era dele morrer sem Deus. Ela não podia suportar aquilo. E o profeta disse que ao entrar ali e ver tudo aquilo ali, ele disse que já tinha entrado em lugar rico, médio, pobre, mas nunca tinha entrado num lugar para ele se sentir tão bem igual aquele ali. Aí cada palavra dessa nós devemos pesar no nosso subconsciente, levar lá na alma, para desfrutar de cada conteúdo, o porquê de tudo isso. Você vê que às 3 horas Deus o ordenou. Ela foi para ali na liderança do Espírito, né?
ela foi guiada pelo Espírito. É isso aí que eu quero que nós falemos um pouco, nós meditemos um pouco. Ser guiado pelo Espírito de Deus. Irmãos, às vezes nós não prestamos muita atenção a isso. O que mais acontece é que nós fazemos muitas vistas grossas. Para isto, às vezes nós estamos sendo guiados pelo Espírito de Deus e fazemos vista grossa e às vezes agimos de maneira até mesmo errada. Às vezes não obedecemos, porque desobedecer é erro, é falha. Desobedecer muitas vezes nos leva a perder a bênção de Deus. É triste, né? Desobedecer. O profeta falou que o caminho do... Como é que é, irmão Osias? Do transgressor. É duro, é difícil. E desobedecer à liderança do Espírito, não aceitar ser guiado, é transgredir a vontade de Deus. Porque o Espírito Santo nos foi enviado para isso. Nós temos que entender que o Espírito Santo foi enviado para isso. Para dirigir a igreja. Agora, isso acompanha tamanha simplicidade que às vezes nos leva a ignorar. E Deus é tão misericordioso que Ele não nos condena. Às vezes Ele tem que dar uma volta maior para nos cercar lá na frente. E nós estamos duros, peito estufado, nariz empinado, e nem pensamos. Ao sair da igreja, ao deitar e dormir, e ouvir uma voz como eu ouvi da minha companheira, amanhã eu quero ir na igreja. Será que isso não é ser guiado pelo Espírito? Precisa de uma coisa muito maior do que isso, para nós entender que isso é ser guiado pelo Espírito. E aí levanta cedo e se arruma, se atrasa um pouco, como ela disse hoje para mim. Por que você não me despertou? Eu te falei que eu queria ir na igreja na hora certa. Nós temos aprendido que temos que chegar na hora certa. E ela é cuidadosa para trazer as crianças na hora certa. Ela disse, olha o relógio, vamos chegar atrasado. E eu fiquei pensando. Não valorizar o ser guiado pelo Espírito muitas vezes nos traz prejuízos tremendos. É simples demais, né? Para a gente pensar nisso. Eu quero ir à igreja. Não, mas nós temos que saber que a voz que ecoou nos nossos ouvidos não foi essa, de dizer eu quero ir na igreja e tal coisa. Não tinha arrogância, não. Foi uma coisa tranquila, como aquele, bom dia, pastor. Uma coisa assim tranquila. Disse, eu queria levar nossas crianças para o início da escolinha. Não queria perder nada. Eu tive que ficar só meditando naquilo. E lutar para chegar mais cedo, mas de qualquer forma chegamos atrasados. E desde então eu estava ali sentado pensando. A gente precisa valorizar mais
ser guiado pelo Espírito. Às vezes, Deus, através do seu Espírito Santo, toca em nossos corações para levantar e orar. E a gente fica ali, e às vezes nem deitado a gente não ora. Não faz aquela oração que Ele pediu para fazer. Ele não agrediu nós, não, mas Ele veio lá no coração. Não pense que a nossa carne deseja essas coisas, não, gente. Quando ela arde no coração, é Deus, é o Espírito Santo. Aquilo vem dele. Porque a nossa carne quer deleitar, quer ficar tranquila. Ela não quer se sacrificar nada. Porque se ela quisesse, não era sacrifício. Mas se eu quero fazer tudo, se eu sinto disponível para fazer tudo, não precisa de Deus para isso, não. Não, nós temos que saber que essa disponibilidade, ela vem através do toque do Espírito Santo para fazer com que nós possamos alegrar em Deus, possamos estar dispostos. Mas muitas vezes uma pessoa bem disposta e bem alegre está sofrendo na carne um problema que não é fácil. E é por isso que a carne não quer. As doenças, as dificuldades, a nossa carne ignora. Quem é que quer ficar doente? Quem é que quer sofrer uma dificuldade? Mas se você está na liderança do Espírito Santo, você encara a situação com realeza, sabendo Deus está vendo isto, eu não vou me entregar, vou ficar alegre, satisfeito, porque a minha alma está rejubilando, porque na alma nós estamos sadios. Deus já curou nossa alma. Nós não tem problema aqui embaixo com a alma e nem lá em cima. Aqui embaixo a nossa alma sabe se comportar. Ela está vivendo a substância da semente do caroço de manga que vai trazer um pé de manga. Ela está vivendo, está seguro naquela substância que se chama as promessas de Deus. Ela sabe que elas são real e que no seu devido tempo ela vai acontecer. É como eu disse, eu ouvi o programa ontem cedo, ontem à noite, pastor Joaquim dizendo, um eleito ele não se preocupa de que maneira, ou quando, de que maneira é o arrebatamento. Ele só se preocupa de estar bem na presença de Deus, de estar meditando naquilo que Deus nos ensinou. Ele só se preocupa de não esquecer os mandamentos do Senhor. Lá no Velho Testamento, ou no Salmo 119, eu creio que aquilo foi uma oração que Davi fez pelo Espírito de Cristo, quando disse assim: escrevi a tua palavra no meu coração. Para quê? Para eu não pecar contra ti. Será que escreveu assim como o livro e fechou? Coração não é lugar que guarda a coisa para esquecer, não. Coração é o lugar que deva descer as coisas boas para sempre estar remoendo. Coração é o lugar é como, às vezes, nosso organismo, nós temos o lugar de depositar o alimento,
Mas vamos dizer do boi, da vaca, que faz aquilo durante o dia e depois deita e vai remoer. Para quê aquela remoição? É para extrair as substâncias, as proteínas, as vitaminas daquilo que foi alimentado para fortificar o seu corpo, para engordar. Davi fazia isso muito bem, né? Ele disse assim, ó, minha alma está gorda como de gordura e de tutano. A alma dele era gorda. Será por quê? Quantos salmos Davi escreveu aqui na Bíblia? Deixou escrito? Quantos salmos você tem, irmão Paulo? Pronto para ser escrito. Se você não vai escrever num livro, mas Deus tem lá. Que nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Quantos salmos você tem, irmão Wilson? Você não sabe, né? Mas deva ter alguns salmos ali, né? A sua estadia aqui, a nossa estadia aqui, prova de que isto acontece com nós também. Senão nós não estávamos aqui não. Por que Davi podia dizer, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor? Por quê? Porque aqui é o lugar de nós ouvir o que nós já ouvimos hoje até essa hora, desde o início, desde os cânticos, desde a voz do profeta, das orações, da palavra do nosso pastor, a leitura da Bíblia, relembrar o que o irmão Brana viveu no passado. O que é isso? Se isso não está nos alegrando por dentro, a alma e coração e espírito, há algo errado. Porque Deus não tem outra coisa para colocar em nós, a não ser isto. Paulo chegou a dizer, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. É a única coisa que Deus tem para nós aqui, nesse mundão, cheio de pecado, de luta, de tristeza, de pandemia, de morte. A única coisa que Ele tem para nos proteger, para nos preparar, é a Sua palavra. E como seria difícil nós entender esse conteúdo aqui dentro, Ele nos deu o profeta que está prometido na Bíblia, desde o Velho Testamento. Jesus, Malaquias falou, Isaías falou, Jeremias, Ezequiel, Daniel, tudo falou disso. Porém, Jesus também não deixou sem falar isso. Ele disse, na verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Olha aqui, ó. Tem algo que restaurou para nós a palavra mais do que a mensagem do profeta, do irmão Brana? Eu não conheço. Porque aqui foi que eu aprendi tudo corretamente. Quando eu falava as coisas erradamente, isso aqui corrigiu. Quando eu cria erradamente, isso aqui corrigiu. Isso é liderança do Espírito Santo. Os que são guiados pelo Senhor, é os filhos de Deus que é guiado pelo Senhor. Os filhos do mundo, eles nem sabem o que é isso. Isso aqui é para nós desfrutar. No nosso dia a dia, nosso trabalho. Às vezes a gente faz um trabalho próspero, ganha algum dinheiro e fica pensando, epa, eu agora acertei. Rapaz, se nós pensássemos bem,
A primeira coisa era agradecer e saber que Deus nos guiou para aquilo. Deus nos guiou para granjear uns trocados para o nosso dia a dia, para a nossa alimentação. Para não ser preciso de ser pesado a ninguém, porque melhor é dar do que receber. Mas se Deus não entrar em cena, nós faz tudo errado. Mas quando Ele entra em cena, até as coisas que nós faz errado, Ele conserta. Quando nós dizemos, teus filhos são pastores de gado. Aí o pai vem e diz, teus filhos são pastores de ovelha. Aleluia. Sara aquele risco, aquele corte, aquela doença, aquela morte. Deus cura. Oh, mas eu fiz tanta coisa, eu agora estou bem sabido, sei movimentar, sei ganhar dinheiro. Não. Lembra lá do autor e o consumador da nossa fé. É Ele, é quem dá. Salomão foi o homem mais rico que já existiu. Diz que nunca mais vai ter um homem para ser tão rico que nem ele. Tanto em sabedoria como em condição financeira. Mas quem que deu a condição financeira? Ele nem pediu. E Deus disse, eu estou te olhando, Salomão. Visto que você não pediu riqueza e tanta coisa, mas pediu sabedoria, eu vou dar tudo. Deus tem tudo e é para os seus filhos. Eu te dou a sabedoria, mas também te dou isso e isso. E por isso ele chegou aonde chegou. Será que é diferente com nós? Tem coisa que nós nem pedimos e nós alcançamos. É o que é isso? É a liderança do Espírito. Se nós deixar ser guiados pelo Espírito, nós chegaremos lá, porque o Espírito não vai nos levar para o erro, não. Ele só leva para nós acertar. Nós é que pensamos, não, está difícil, eu não estou dando conta, isso não vai dar certo. Não, tem que estar firme na presença de Deus. Aqui nessa mensagem que eu disse, a bem-aventurança esquecida, quando tocando naquilo que o pastor disse, aqueles profetas, como Elias, João Batista, deixa eu falar de João Batista. Elias, como o pastor disse, pediu até a morte, porque ficou tão de cabeça para baixo, né? E Deus falou para ele, não é assim desse jeito não, já tem muita coisa para ser feita. João Batista chegou, depois de falar tudo que falou de Jesus, ele disse, vai lá e pergunta se é ele mesmo. Aí o profeta disse, porque ele achou que ele pregou dizendo que ele era um homem assim, bem rigoroso, tinha pá, tinha um machado para limpar a eira, colocar o trigo no celeiro e queimar o joio. Aí aparece um homem manso, humilde. Não é isso com nós também? Nós pregamos um Deus, vê o que Ele fez no passado, vê o que Ele, muitas vezes o que Ele faz no presente, mas quando chega a nossa vez, às vezes nós temos que fazer o que o João Batista fez. Ficar pensando assim. O irmão Brando, uma vez, até Satanás aproximou dele e disse, está vendo? Você faz isso por alguém, você já fez isso, você ora, cura, Deus cura lá e tudo. Chegou a sua necessidade, cadê ele? Ele disse, na verdade, parece que
E o diabo foi crescendo, crescendo. Se não fosse aquele sistema lá na alma, o irmão Brana tinha caído. Mas aquilo reagiu, aquilo cresceu, e ele lembrou da palavra de Deus. Ele lembrou de Jó, né? Porque ele repetiu aquilo que Jó falou. De Satanás, o Senhor Deus, o Senhor o tomou. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Isso é ensinamento para nós. Nós temos que aprender isso. Quando as coisas vão mal para nós temos que aprender, lembrar do que está na Bíblia. Aprender a lembrar do que o irmão Brana lembrou e daquilo que ele deixou escrito. Eu sempre falo, e já ouvi vários pastores dizer, eu acho que até falo que eu aprendi com o irmão Brana e com eles. O irmão Brana, eu aprendi o seu dia a dia, a sua maneira de viver. E os pastores dizem que o maior exemplo pessoal que nós temos aqui na terra, agora, é o irmão Brana. Ele deixou o caminho de um cristão verdadeiro, um cristão vencedor, caminhar para chegar lá, aonde ele está nos esperando agora. Esse caminho foi aberto por Jesus Cristo. Mas quem viveu isso depois dele? Não foram os apóstolos? Paulo, 50 e tantos anos depois de Cristo, não entrou pelo mesmo caminho? Quase 200 anos não entrou Irineu? Depois não entrou Martim, não entrou Columba, não entrou Lutero, não entrou Wesley. E depois não foi o irmão Brana, o mais recente? E o mais recente de tudo que nós temos hoje, mesmo, quem é? A igreja pode falar? Pode dizer, irmãos, o que tiver no coração, pode pôr que nós vamos desfrutar disso aqui. Já estou terminando, já estou passando a hora. Quem é? Esqueceram. Pastor Joaquim lá para o seu povo lá. Parece que eu ouvi alguém dizer, pastor Joaquim. Mas quem? Não lembraram? Aqui dentro dessa Bíblia está escrito assim, ó: olhai para os vossos pastores, que vos entregam a palavra, e o quê? Ele vela por vossas almas, e mais o quê? A fé dos tais, imitai-o. Está vendo como é que a coisa vem lá do princípio e está aqui na nossa frente agora? Você já tinha pensado de olhar pela fé do nosso pastor? A maneira que ele se comporta? É claro, irmão, que nós, quando falamos isso, nós já estamos naquela altura, naquele patamar, de que quando nós vemos, às vezes, o nosso pastor bem fraco, bem difícil, assim, às vezes até confessando que está, assim, em dificuldade, isso para nós, é para fazer somar a grande fé que ele teve de doar sua vida em nosso favor, a grande fé que ele tem de sentar naquele escritório e tratar dos nossos problemas como intercessor na presença de Deus. Todos nós precisamos desse sacerdócio para nos ajudar,
E nunca teve uma vez que nós aproximamos que não saímos, a não ser se nós não crer, né? Quando nós não crer, como eu disse no princípio, nós perdemos a bênção. Mas se nós crer, se deixar Deus trabalhar, se deixar o Espírito Santo nos guiar, e a fé do nosso pastor está em primeiro lugar na igreja. Se não mandava era o pastor olhar para a nossa fé, não era? A Bíblia mandava assim. Os pastores olham pela fé da igreja e imita ela. Não, aqui está dizendo é assim, olha para a fé dos vossos pastores, sua conduta, e a fé dos tais imitai. Olha para eles. Eles entregam a palavra. E a fé dos tais imitai. A única imitar as coisas que não é bom. Mas Paulo mandou nós imitar a fé do nosso pastor. E eu desejo isso. Quando eu olho assim, eu vejo, quando eu sento diante desse homem que Deus colocou aqui na nossa frente, só de nós conversar um pouquinho eu já fico beneficiado. Porque não tem como. É assim com vocês também? Então, que Deus abençoe a cada um. Continue nesse espírito, observando. Acho que já está na hora, né? Cadê o 10? É 10 horas? Ah, porque meu celular aqui está diferente. Então, irmãos, que Deus abençoe a cada um com o alimento provido por Ele mesmo, para a hora que estamos vivendo. Se eu não dei conta de preparar a mesa, o Espírito Santo já preparou. Se eu não dei conta de expressar aquilo que eu queria expressar, o Espírito Santo pode colocar dentro de cada coração uma simples frase do que foi falado aqui é suficiente para você ter a sua alimentação para a sua alma, para lhe conduzir, para nos conduzir. Eu mesmo gaguejando, sem dar conta, sei que a minha porção está guardada, a minha alma tomou, e ela está alimentando, ela está alimentada, e nós vamos sair daqui, como disse as palavras do nosso pastor, vamos sair daqui libertos, curado, alegre, satisfeito, tranquilo, pronto para voltar à tarde e à noite, os que puder voltar à tarde e os que puder voltar à noite, sabendo que para tudo isso necessitamos de obedecer à liderança do Espírito, né? Porque é Ele que nos conduz. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu só queria dizer que, culto à noite, nós vamos falar sobre a ceia, que vai ser domingo que vem. Se vai ter a ceia ou não. Porque o povo está vindo muito pouco na igreja. Mas hoje à noite nós vamos ver. Fica o aviso, né, se nós vamos ter a ceia ou se não vai no domingo próximo. É isso que eu queria avisar, falando. Vamos ficar atentos aí, se às vezes algum não vem, ou não vai assistir também hoje à noite, já fica assim. Vamos entender aí se nós vamos ter a ceia ou não domingo que vem. Se não tiver, devido de essa coisa que está acontecendo aí, muitas pessoas não estão vindo na igreja. Mas que Deus abençoe o pastor Sebastião, sua família, e abençoe cada um de nós com essa palavra,
que Ele nos deu, eu pensei que era melhor ficar em casa agora de manhã, mas foi melhor ficar por aqui, porque eu já estou sentindo revigorado e abençoado. Em nome de Jesus. Amém, né? Glória a Deus. Vamos encerrar, né? As pessoas que estão em conexão conosco. Pastor Sebastião Calaço, cidade de São José do Araguaia, estado do Pará. Deus te abençoe, pastor. O número de pessoas, 3 assistindo. Pastor Valdemir também em família. O Danilo e família, né? São 3 pessoas assistindo. A irmã Janes também em família. São 17 expositivos até às 10h06 da manhã. Vamos orar, nós fomos ricamente abençoados nesta manhã. Você foi abençoado? Eu também fui muito abençoado nesta manhã por essa rica palavra do pastor Sebastião. Nós somos guiados pelo Espírito. Você crê que você é guiado? Então nós somos guiados por esse grande Deus, Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial. Nós estamos agradecidos ao Senhor nesta manhã, Senhor, de o Senhor estar presente conosco e em nós, Pai. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor possa dar mais inspiração ao pastor Sebastião, Senhor, que ele possa continuar pregando esta palavra com ousadia e fervor, Pai. Senhor, nós te agradecemos esta manhã de nós termos trazido nós à casa do Senhor para ouvir a Tua palavra, Pai. Senhor, nós cremos, Senhor, que nós somos guiados por esse grande Espírito, Pai. Por isso que o apóstolo São Paulo diz, todos aqueles que são guiados pelo Espírito do Senhor são filhos e filhos do Senhor, que não anda mais segundo a carne, Senhor, mas segundo o Espírito. Nos ajuda a andar segundo esse grande Espírito do Senhor, Pai. Aonde nós caminhar, aonde nós pisar, nós queremos estar caminhando com o Senhor, Pai. Nunca nos deixa só, Senhor. Nos ajuda a não entristecer o Teu Espírito, Pai. Que esse grande Espírito, esse grande curador tenha curado, tenha libertado o oprimido nesta manhã, Pai. Leva cada um para os seus lares, Senhor, com segurança, Senhor, e nos traz a noite para ouvir mais a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. Abençoa um ou outro, né? Vai ter o companheirismo à tarde, a partir das 16, irmão, né? A partir das 16h30. Todos que puderem estar presentes, né, ao companheirismo às 16h30.